para falar aos nossos corações, eu queria então convidá-los, os irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Glória ao Senhor. Como eu sou o último aqui a usar o microfone por esta noite, eu vou tirar essa máscara porque no último culto quase que eu não consigo terminar a mensagem, é muito sufocante, mas logo que eu sair estarei pondo minha máscara novamente. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, amém? Vamos ficar em pé novamente. Os amados que ficaram em pé já por causa da palavra, então vamos com alegria ler a palavra do Senhor que nos diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Você na sua casa também pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quisera eu que foras ou frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças então, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo, diz o Senhor, a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos ler novamente o verso 20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos mais uma vez orar, pedir o discernimento do Senhor para com nossas vidas? Grande Deus e Pai, grande é a alegria que nós temos de estar, Senhor, na Tua casa, diante da Tua palavra, Senhor, para receber de Ti aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Ser com nossas vidas, meu Deus, de maneira grandiosa, de forma que o Senhor abençoe-nos na compreensão da Tua palavra, que nada, Senhor, do que for falado da parte do Senhor passe desapercebido aos nossos corações, aos amados que estão em suas casas, que o Senhor toque-os de maneira especial também, fazendo-os entender, meu Deus, a palavra poderosa que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E eu quero aqui nesta noite, humildemente, pedir que não eu, mas o Senhor fale, meu Deus, poderosamente aos nossos corações, me usando como instrumento de poder, meu Deus, na Tua presença. Nós queremos pedir, Senhor, faça uma obra de transformação, de edificação, de libertação, de salvação em cada vida, onde quer que elas estejam. E aqui nós te oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Aleluias e glórias ao nosso Deus. Amém? Pode se assentar, os amados. Agradecer aqui o Robério, a sua família, a sua esposa que está conosco hoje ouvindo a palavra de Deus. Seja bem-vindo, amado. Sinta-se acolhido em nome de Jesus. Jesus está à porta. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite, que vem de maneira clara e eficaz à minha vida e à sua vida. Jesus, ele se apresenta às 7 igrejas da Ásia Menor, num momento importante de perseguição, onde o evangelho, onde a igreja se estabelecia em todo o mundo, e o objetivo do Senhor Jesus era demonstrar que a sua glória, que o seu poder, que a sua presença não findava no sacrifício da cruz. Jesus é um Deus vivo, tremendo e poderoso, que está presente em todos os lugares, que é com a vida dos seus, que observa claramente a procedência das nossas vidas e que traz a cada um a retribuição segundo as suas obras. O que o Senhor queria dizer naquele momento e no nosso momento é que o Senhor está atento às nossas vidas. Ele é fiel para nos conduzir, como também é fiel para nos repreender
diante dos nossos erros, diante da postura que nós viemos a adotar de inconformidade com a sua palavra, com a sua vontade. O que eu queria nessa noite é levar você a compreender um pouco daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, de maneira especial com esta experiência que a igreja de Laodiceia teve com as palavras do Senhor para com a sua vida, consequentemente para com as nossas vidas. Nos versículos 15 e 16 do texto que lemos, nós vemos aqui a postura da igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, da qual o Senhor Jesus, por meio de João, levou a eles essa mensagem, e a reação de Jesus à postura da mesma. O que difere Laodiceia, a igreja e o povo de Laodiceia das demais cidades, das demais igrejas, é que não se há um ponto positivo de elogio que o Senhor Jesus tenha tecido a respeito daquela igreja. Não havia nada louvável que o Senhor observou nas obras daquele povo para que o Senhor trouxesse uma palavra de conforto ao coração daquele povo. O que é de distinção entre as demais situações das demais igrejas é que aquela igreja, a igreja de Laodiceia, ela era iludida, ela era convencida da sua riqueza física, do seu poder econômico, monetário, que tudo estava tranquilo, que tudo estava em ordem, e ao mesmo tempo ela era cega espiritualmente por não ver a sua miséria espiritual diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor esperava para as suas vidas. Sabe, quando nós observamos o contraste de uma vida social em relação a uma vida espiritual, no que diz respeito à igreja, e que se perde todos os valores, todos os princípios daquilo que se aprendeu, a razão da conversão, de uma vida com o Senhor Jesus, daquilo que realmente consiste a nossa caminhada cristã, no Deus poderoso que nos salvou, quando nós misturamos estas coisas, a gente começa a enveredar por lados totalmente opostos aos planos de Deus. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia não está diferente da nossa realidade. Nós não estamos imunes a viver situações como essas. Porque a igreja, à medida que foi abençoada, à medida que foi próspera, à medida que progrediu nos seus propósitos, nos seus caminhos, a cada momento que se dava, esta igreja se distanciava um pouco mais dos planos do Senhor para a sua vida, a ponto de não perceber que o Senhor Jesus estava constantemente com os olhos fitos no seu povo, na sua igreja, aonde quer que eles estivessem. Nos versículos 17 e 18, você vai poder perceber a inversão de valores no que diz respeito à postura dessa igreja, na sua vida social, no que diz respeito à sua vida espiritual. A inversão de valores aqui está relacionada ao dinheiro, ao poderio do comércio da época, que estava relacionado à produção de roupas, da medicina, e que tudo isso subiu ao entendimento daquela igreja, daquele povo, a ponto de esquecer-se dos caminhos do Senhor, daquilo que de fato Deus havia ponderado para com suas vidas. Se você observar as expressões que o Senhor traz para refletir para com a postura daquela igreja, quando o Senhor diz que aquela igreja, aquele povo era pobre, cego, miserável e nu, talvez você não entenda a princípio por que o Senhor utilizou esta expressão para com aquela igreja. Mas de fato aquele povo era um povo rico, de fato aquele povo era um povo próspero, de fato aquele povo de nada tinha falta, em tudo aquilo que era necessidade eles tinham em suas mãos, todas as lutas que eles enfrentavam, eles facilmente conseguiam lidar com todos os problemas. A grande questão, o grande desafio é que isso não é recurso, não é sinônimo de poder e de autoridade para ninguém, principalmente quando este diz andar nos caminhos do Senhor. Quando esse povo andava conforme o poder do seu braço, das suas finanças, porque de fato tinha riqueza, tinha dinheiro, quando eles eram um mercado forte na produção têxtil de roupas e exportavam para todo aquele mundo antigo, e quando eles produziam, eles eram expert na produção de colírios, em problemas para a vista, e eles exportavam isso para todos os lugares, e tudo isso era sinônimo de poderio para aquela igreja, e o Senhor usa esses 3 sinônimos para chegar a eles e dizer: você realmente, por dizer que és rico, que de nada tem falta, que não precisa mais de coisa alguma, não sabes você que é um pobre,
miserável, cego e nu. Vem o conselho do Senhor. Eu aconselho-te que de mim você compre ouro puro, provado no fogo, para que a partir de então você possa dizer que há riqueza na sua vida. O Senhor diz: eu aconselho que de mim tenha as vestes brancas, para que possa vestir-se, para que possa esconder a sua nudez e a vergonha moral da sua procedência. Que de mim você tenha colírio, para que possas enxergar e caia por terra a cegueira da sua visão espiritual, por não conseguir andar conforme a vontade da presença de Deus. Se nas nossas lutas, se nas dificuldades, nós considerarmos que o bem maior que nós temos associado para enfrentarmos a vida, os desafios, for os recursos financeiros, for os recursos físicos que nós tivermos ao nosso redor, de forma nenhuma nós teremos algum argumento que nos dê esperança de vitória. Só o poder de Deus, só o Senhor Jesus é que pode de fato manifestar o seu poder de graça e de milagre para com a minha e para com a sua vida. Os dias que nós estamos vivendo diz muito bem isso, que não há poder, que não há autoridade, que não há recurso financeiro que possa lidar com as adversidades que o dinheiro não compra. Dinheiro não pode comprar ou não pode preencher o vazio que há no coração de tantas pessoas que somente Jesus pode oferecer. O dinheiro não pode comprar a paz, o dinheiro não pode comprar uma verdadeira amizade quando esse alguém se sente sozinho nas lidas da vida. O dinheiro não pode oferecer conforto quando você se sente oprimido diante da falsidade e as situações que o mundo nos propõe. Era esta a situação que a igreja de Laodiceia vivia. E o Senhor trouxe as palavras de repreensão como para todas as demais igrejas. E o que o Senhor faz naquele momento é mostrar a inversão de valores que aquela igreja vivia no que diz respeito ao Cristo, ao Senhor, Deus poderoso das nossas vidas, da nossa existência. Nos versículos 19, você vai ver o castigo do amor. A maneira como o Senhor chega para aquele povo, exortando, levando a consciência de que eles precisam se conscientizar da sua maldade, do seu pecado, da sua falha, da sua inconstância, no que diz respeito àquilo que o Senhor não se agradara daquela realidade. Quando o Senhor disse para aquela igreja assim: olha, eu quisera que você fosse frio ou fosse quente, que você de uma das duas realidades escolhesse viver de uma forma, mas porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Alguém já experimentou tomar água morna aqui, um dos irmãos, você que está em casa? E quem conhece sabe que a água morna ela provoca ânsia de vômitos em qualquer organismo da qual ingerir essa água morna, que não seja fria ou que não seja quente. E o que o Senhor estava falando com relação àquela igreja era a sua indiferença, a sua inconstância no que diz respeito às coisas do Senhor. Sabe, a vida próspera, social, financeira daquela igreja chegou a um ponto tão extremo que as coisas de Deus para aquele povo, para aquela igreja já não tinham valor excedente. Sabe, você fala de uma notícia que alegra o coração de Deus, que glorifica o nome do Senhor, e se fala isso para os irmãos, é como que ele não sentisse nada demais. Tudo bem, beleza. Sabe, se fala de alguém que se converteu, que entregou sua vida a Jesus, a pessoa vê isso com tanta frieza. Que bom, parabéns para ele. Nos nossos dias a gente fala: olha, nós estamos retornando com os cultos para louvar o Senhor. Oh, que bom, parabéns para quem for. Mas para a grande maioria das pessoas, os assuntos concernentes à glória e à vontade de Deus não interessam a grande maioria das pessoas ao nosso redor. Não chama a sua atenção. Seu coração, seus olhos não estão focados naquilo que glorifica o nome do Senhor. A palavra de Deus para poucos é algo que enche seu coração de alegria. A palavra de Deus é pouco que traz prosperidade espiritual à vida de tais que assim venham andar conforme a vontade do Senhor. E o Senhor disse: você é inconstante, insensível, não consegue ter um coração maleável à minha palavra. Por causa disso, te vomitarei da minha boca. No verso 19, o Senhor disse: eis que eu castigo e repreendo a todos quanto eu amo. O Senhor não dizia que não amava aquela igreja, por mais que aquele povo estivesse errado. O Senhor nunca disse que aquele povo não era a sua igreja, por mais que estivesse em constante pecado. O Senhor não disse que não amava aquele povo, pelo contrário, o Senhor disse que amava. E a razão da exortação
da correção, do castigo, era para que aquele povo viesse se achegar aos pés do Senhor. A repreensão do Senhor, o castigo do Senhor, a disciplina do Senhor nos leva a um arrependimento. O Senhor conhece as nossas falhas, conhece os nossos erros, conhece aquilo que não glorifica o seu nome, as nossas procedências, mas o Senhor não nos chega nos acusando. O Senhor nos mostra os nossos erros, mas também nos mostra a solução para resolvê-los. O Senhor mostra as nossas falhas, o nosso estado de perdição, de condenação, mas também nos mostra a solução pelo qual alguém deseja restaurar a sua vida espiritual, física, social, humana, enfim. O Senhor disse: eu amo, eu castigo, eu repreendo, eu corrijo todos aqueles pelo qual eu tenho amor. E trazer a repreensão a um povo que está em pecado não é chegar com padrão de antiética e expor estas pessoas à vergonha, mas nós estamos falando de Jesus, do próprio Deus, se relacionando com o seu povo, com a sua igreja, para que eles abram seus olhos, para que eles se humilhem perante o Senhor e busquem a sua face. Venham abandonar tudo aquilo que de segundo valor é prioridade para as suas vidas e colocar em ordem a grande promessa que o Senhor Jesus tinha para as suas vidas e tem para as nossas. Imagina a sabedoria, por exemplo, do profeta Natã em 2 Samuel capítulo 12, quando ele chega para repreender o rei Davi quanto ao seu pecado de homicídio, quando ele cometeu adultério com Batseba e promoveu a morte do seu marido para ficar com aquela mulher. O Senhor mandou que o profeta Natã fosse até ele, não para o expor à vergonha, não para discriminá-lo, mas para dizer a verdade. E ele mesmo fez com que ele reconhecesse o seu erro, porque ele traz uma parábola. Ele diz: olha, tem dois homens, um é muito rico, um é muito pobre. Um tem inúmeras ovelhas, um só tinha uma. Recebendo alguém na sua casa, que tinha muitas ovelhas, deixou as suas ovelhas de lado e pegou apenas a que tinha uma ovelha e matou para que recebesse essa pessoa na sua casa. O que você sente por isso? Davi disse: olha, essa pessoa ela é digna de morte. Alguém que faz determinada coisa como essa. É inadmissível. E ele sentiu a dor daquela situação e o profeta Natã disse: esse homem é você. Foi você que cometeu tal pecado. Foi você que procedeu dessa maneira. Você aceita morrer pelo seu pecado? Você aceita morrer pela sua delinquência? Mas o Senhor ofereceu perdão quando aquele se arrependeu. Era isso que o Senhor queria trazer como oportunidade para a sua igreja em Laodiceia. Que reconhecessem seu erro, que reconhecessem seu pecado e se arrependessem perante o Senhor, porque o Senhor repreende todo aquele quanto Ele ama. Amém? Quando nós paramos para pensar, amados, sobre esta realidade, quando nós paramos para refletir sobre a nossa vida, a nossa conduta ao Senhor, precisamos olhar com os mesmos olhos, com as mesmas características, porque muitas das vezes nos encontramos insensíveis à voz do Senhor, à palavra de Deus. Muitas das vezes somos religiosos, formais, no que diz respeito à nossa procedência social. Muitas vezes nós não atribuímos a nós os nossos erros, as nossas falhas. Somos muito bons em ver os erros dos outros, a falha dos outros, sabe? Isso aqui não precisa que ninguém nem lhe diga. Há pessoas que estão com os olhos sempre atentos aos pecados dos outros, mas quase que nem sempre olhando para as suas vidas. Enquanto isso não acontece, nós caminhamos enveredando pelo caminho do erro, da ignorância, do orgulho, da prepotência, a cada dia sendo indiferentes à voz, à vontade, o propósito do Senhor, nos comportando como pessoas mornas espiritualmente na presença de Deus e que certamente mais cedo ou mais tarde serão vomitados na sua boca. O Senhor não trouxe uma palavra de conforto àquela igreja, mas trouxe o que eles precisariam ouvir para se arrepender dos seus erros, das suas falhas. O Senhor nos fala a verdade de maneira que a gente venha olhar para dentro de nós mesmos e ver que necessidade tem o eu do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós temos orado todos os dias por questões de caráter secundário, o problema que estamos enfrentando, mas a oração por consagração, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando confessamos nossos erros, nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos consagre na sua presença, esta é a metodologia de oração menos praticada na vida de pessoas
que servem ao Senhor. E é desta forma que nós caminhamos para uma vida indiferente aos planos do Senhor, aos seus propósitos, e que o Senhor não falou não somente ao povo daquela época, mas também fala aos nossos corações. Se você observar os versículos 20 e 21, eis aqui o tema da nossa mensagem, eis aqui a grande diferença do cristianismo para as demais religiões do mundo inteiro. Eis que estou à porta. O próprio Jesus disse, eis que estou à porta e bato, e chamo, e falo, e convoco as pessoas que ouçam a minha voz. Ao que ouvir, ao que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. É o único Deus que se manifesta por ser Deus desta forma. Não que o homem vá à busca de Deus, não que o ser humano vá à procura do Senhor. Era a última coisa que o ser humano podia querer no seu estado depravado, era buscar a glória e a presença de Deus. Quem se encarrega de fazer isso é o próprio Deus para com nossas vidas. Todos nós que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, tenha certeza, naquele exato momento que Deus nos alcançou, nem eu e nem você queríamos compromisso com Deus. Não era esse o nosso propósito. Nós não estávamos empenhados nesse objetivo. Assim como o Senhor também está fazendo para com a sua igreja. Perceba, o Senhor não está falando a incrédulos, o Senhor não está falando a descrentes, o Senhor está falando da sua igreja que estava em Laodiceia. Duas coisas nós podemos ver neste momento em que Jesus fala ao seu povo. Primeiro, ele estava do lado de fora. O Senhor estava do lado de fora. Mesmo sendo a sua igreja, mesmo sendo o seu povo, o Senhor não podia entrar em determinadas casas, em determinadas vidas, em determinadas famílias para ter um relacionamento com este povo. Se o Senhor estava do lado de fora e batendo e chamando, é porque estas pessoas certamente não tiveram interesse de abrir a porta para que o Senhor pudesse entrar e ter comunhão com estas pessoas. Sabe, e este momento que o Senhor deseja ter com o seu povo e com todo aquele que ele de fato se manifesta para ir bater nesta porta da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua família, não é que você venha dar um prato de comida ao necessitado, não é que você realmente venha ter um momento passageiro. Ele quer ter comunhão com este povo. Ele quer ter comunhão com as nossas vidas. Você convida qualquer pessoa para almoçar ou para jantar na sua casa? Ou você geralmente chega de qualquer forma na casa de alguém, sem ser convidado, sem avisar que isto vai acontecer? Certamente que isso não acontece. Mas Jesus está do lado de fora e batendo na porta da sua igreja, do seu povo. Por que esse povo não abria a porta? Pelas razões que já foram manifestas anteriormente. Pela sua insensatez, pela sua indiferença, pelo seu orgulho, pela sua cegueira espiritual, de não poder discernir o que está diante dos seus olhos, por não ter ouvidos capazes de perceber aquilo que Deus falava a todo tempo em seus corações, porque os seus corações estavam cheios de orgulho e de ganância. Assim também, não apenas a igreja de Laodiceia, mas tão quanto naquela época, a igreja de hoje também tem se corrompido. Assim também está o coração de muitos religiosos vazios. Assim também está o coração de muitos religiosos formais, que para esses eu não posso dar tamanha honraria de cristãos, de crentes em Cristo Jesus. Pessoas da qual Cristo não consegue falar, pessoas da qual não consegue ouvir a voz de Deus, não podem receber a honra de serem chamados de cristãos. Sabe o que o Senhor fala aqui? É exatamente a necessidade que o povo tem de se achegar ao Senhor. A rejeição, o constrangimento de ter a porta fechada diante de si, isso é muito ruim. É muito vergonhoso, humilhante. Pastores e missionários passam por isso todos os dias. Quando nós nos dirigimos até uma determinada casa para falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, e muitas vezes temos estas portas fechadas diante de nós, sobre as prerrogativas de pessoas que dizem, não, exemplos, eu sou católico, eu já tenho minha religião,
Ou outros, a gente entra numa determinada casa, a pessoa, não pastor, eu já sou crente. Outras pessoas dizem, não, eu detesto crente, eu tenho uma ódio tremenda de crente. Sabe, até aí a aparência que se tem é que essas pessoas estão tremendamente bem. Sabe, não há problema algum, está tudo correto. Mas a verdade é que não é. A realidade da igreja de Laodiceia, que vivia como religiosos formais, vazios, é a mesma que se tem hoje, independente de qual seja o seu segmento. Se não se tem um compromisso com o Senhor, de obediência à sua palavra, se não se tem um propósito de seguir a mesma, se você não tem um relacionamento de comunhão com Deus que quer lhe salvar ou que lhe salvou, não tem como você olhar com tanta ênfase para um segmento religioso, pois esse não tem valor, nem para mim e nem para você, se Cristo não for a base, não for o centro, não for a razão da nossa vida espiritual. Era esta a forma que Jesus se sentia com relação a isso. Bater na porta do seu povo e esse mesmo o rejeitar. Sabe, assim como aconteceu em João 1,11, veio para que era seus não receberam. Tá, vamos considerar que esse povo não conhecia ou não sabia que Jesus de fato era o Messias. Mas nós estamos falando de um Jesus ressuscitado, glorioso, Deus vivo, tremendo, que ainda que não presencialmente, fisicamente para com o seu povo, se manifestava gloriosamente todos os dias, e este, sem razão alguma, ignorava a presença de Deus. São perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias da nossa vida. Como tem andado o nosso relacionamento com o Senhor? Como tem andado a nossa comunhão com o Senhor Jesus? De que maneira eu tenho ouvido a sua palavra e tenho me proposto a obedecer? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas não fazem assim. A grande maioria das pessoas sequer estão interessadas ou dão alguma ênfase para a palavra de Deus ou um momento como esse de celebração a Deus. Da mesma forma que aquela igreja ela era obcecada pelo trabalho, pela prosperidade financeira, por aquilo que de fato interessava seu coração, seu ego, assim também tem pessoas que trabalham como robôs dia e noite, de domingo a domingo, entra mês e sai mês. Essas pessoas elas trabalham com uma finalidade de verem suas contas sempre abastecidas, de verem suas contas bancárias sempre com números agradáveis, de ter cumprido cabalmente seus deveres, suas obrigações. Não há problema nenhum nisso. Mas quando nós invertemos o valor, como Laodiceia fez, quando nós deixamos o que é prioridade em segundo lugar, quando nós damos total ênfase àquilo que é de caráter secundário nas nossas vidas, nós começamos a enveredar pelo mesmo caminho que Laodiceia enveredou. Mesmo que você seja crente, mesmo que você seja religioso, mesmo que você seja de qualquer segmento que você aplauda, se não há vida com Deus, você é vazio. As mesmas prerrogativas que Jesus ofereceu para aquela igreja é a mesma que podem ser para mim e para você, tanto assim seja essa a nossa postura. Foi o que ele disse: você é um pobre, cego, miserável e nu. Por mais dinheiro que você tenha, por mais cara seja a grife que você use, por mais que você tenha todos os seus objetivos ao alcance dos seus olhos, se não há Cristo, se não há a palavra do Senhor, se não há comunhão com a sua presença, não existe outra aplicação. Este indivíduo é um pobre, cego, miserável e nu. Está acabadas as esperanças para ele? Não, o Senhor disse: eu te ofereço e aconselho-te que de mim compre ouros puros, provado no fogo, vestes brancas e colírio para que caia as escamas dos seus olhos espirituais. Este é o Deus maravilhoso e glorioso que se manifesta à vida de todo aquele que crê, que todo aquele que se achega, que se volta para entregar sua vida a este Deus. Eis que estou à porta e bato. O Senhor deseja ter comunhão conosco. O Senhor deseja ter afinidade conosco. Muito obrigado. Coisa que infelizmente Jesus não tem em muitos lares, em muitas vidas, em muitos corações. E veja se isso não é deplorável, não é lamentável. Os propósitos maravilhosos que o Senhor tem para inúmeras vidas ao redor do mundo, inclusive para você que nos assiste,
E que possivelmente você seja mais uma pessoa que tem resistido, que tem protelado, que tem mantido a porta da sua casa, do seu coração fechado para com o Senhor Jesus. E perceba a ética extraordinária de Jesus por não ser igual a Satanás, que além de não pedir licença para fazer as inúmeras destruições que tem feito em vidas, em lares, famílias, corações, que entra sem pedir permissão, que entra sem avisar, Jesus, ele bate na porta da sua vida, do seu coração, da sua casa e te pede permissão para poder entrar. Não que ele não possa fazer isso, não. Ele tem todo o domínio e tem todo o poder. Mas o Senhor jamais faria isso sem o teu entendimento, sem o teu desejo, sem o teu reconhecimento. É por isso que o Senhor traz isso claramente para que o povo conhecesse o seu estado de assolação, para que eles mudassem completamente o rumo, o curso das suas vidas e se achegassem ao Senhor, porque ele mesmo disse isso anteriormente. Ele disse: olha, vê-se de onde caiu, se arrependa, para que ninguém tome a sua coroa. Glória ao nome do Senhor. Verso 21: ao que vencer, lhe darei o privilégio de que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Na nossa trajetória espiritual cristã, quantas e quantas coisas nos desviam nossos olhares, quantas coisas chamam a nossa atenção carnal para outros lados, outros rumos, outros objetivos. Quantas e quantas vezes nós nos somos questionados por nós mesmos, pela nossa mente limitada: será que eu estou correto em seguir ao Deus, ao Senhor Jesus? Se eu passo por tantas tribulações, tantas lutas, tantas aflições, em que consiste viver em um mundo que muito mais se vive aflito do que feliz, do que em paz? E aí se olha para os ímpios lá fora, para os incrédulos, para as pessoas que não têm comunhão com Deus, e aparentemente esses têm uma vida tão equilibrada, têm uma vida tão saudável aos nossos olhos. E quem já não se passou por um desejo ou questionamento: será que eu estou correto? Mas é exatamente por isso que o Senhor disse: ao que vencer, ao que nessa trajetória, ao que nessa caminhada conseguir pela fé e pela graça de Deus vencer, receberá o maior e glorioso privilégio, que é estar eternamente na glória dos céus, na presença do Senhor Jesus. E tudo aquilo que nós construímos nessa vida humana, terrena, transitória, não terá valor eterno, muito menos diante do juízo de Deus. Porque o Senhor está às portas, tanto para salvar, tanto para oferecer oportunidades de vida nova, como foi louvado aqui, tanto para perdoar os teus pecados e para te dar esperança de vida eterna, como também para o dia do juízo. O Senhor se apresenta e bate à porta como Salvador, mas o Senhor está às portas como juiz. E enquanto tens oportunidade de se arrepender, de entregar sua vida ao Senhor, de se humilhar aos pés de Cristo, você terá o grande privilégio de ter o curso da sua vida mudado, transformado, porque o Senhor, Ele nos corrige a fim de que nós nos arrependamos. Mas quando o Senhor se manifestar como juiz, não há mais nada que se possa fazer. Ficará eternamente uma dor lamentável de uma oportunidade que foi desperdiçada, que foi ignorada, que foi rejeitada, porque inúmeras vezes você vai poder lembrar que o Senhor fez isso, na porta do seu coração, da sua vida e da sua casa. Mas como os valores de inúmeros indivíduos mundo afora estão por outros rumos, estão os prazeres mundanos, estão na glória do dinheiro, no status financeiro, nos reconhecimentos, e que muitas dessas coisas Jesus de fato não oferece, foi esta a razão de muitas pessoas rejeitarem este convite do Senhor, bater nesta porta e dizer: eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você, eu quero ter vida com você. Estou falando a princípios para cristãos e depois para todo o restante da humanidade. É isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas para nos aproximarmos da nossa conclusão, os versos 22, o último versículo, você pode aplicar isso
às nossas vidas, diretamente às nossas vidas. Tanto nós que estamos aqui, quanto você que nos acompanha. Isto se refere a ti. Isto se refere a você. Porque como é que ele termina a expressão de palavras para as 7 igrejas que ele se manifesta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma pergunta óbvia, digna de resposta daqueles que ouvem. Sabe, eu não preciso perguntar isso para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós constantemente, ao ouvirmos a mensagem do Senhor, que é proferida através dos pregadores, que anunciam a sua mensagem, termina-se uma palavra assim edificante, de exortação, de bênção, seja ela qual for, e você diz, rapaz, que palavra maravilhosa, dava certinho para fulano de tal, se ele estivesse aqui. Que pena que ele não está. O Senhor ia falar diretamente ao seu coração, porque foi certinho com o padrão, com a conduta de vida dele. Quase que nunca as pessoas atribuem a palavra do Senhor aos seus corações, às suas vidas. Quase que nunca estas pessoas são humildes o suficiente de dizer, foi comigo que o Senhor falou. Era comigo que o Senhor queria falar. Ou se quando a palavra é tão profunda que fala, nós já tiramos o curso de que era Deus que estava falando, para o pastor andou sabendo da minha vida por aí, porque tudo que ele falou diz respeito à minha vida. Como foi que ele soube disso? Ou seja, nós caçamos razões, propósitos para desviar o tratado que Deus quer ter com as nossas vidas. Mas é exatamente isso, se refere às nossas vidas, a mim e a você que está em casa, você que acompanha esta mensagem. É comigo e com você que o Senhor quer falar. Esta expressão, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, se propõe a se dirigir a 2 sentidos da palavra. Primeiro, o Senhor ele individualiza essa mensagem, falando particularmente a cada vida, a cada coração, porque nós sabemos que a igreja não é o espaço físico, não é o templo, a igreja é a junção de todos nós, é eu e é também você. Então o Senhor individualiza essa mensagem falando de maneira particular aos nossos corações, às nossas vidas, para que nós venhamos refletir sobre como temos andado, como temos mantido a nossa trajetória, o nosso relacionamento com o nosso Deus. E o Senhor também generaliza essa mensagem, de forma que esta palavra não ficou confinada apenas às 7 igrejas da Ásia Menor, a qual primeiramente foi dirigida. Já faz dezenas, centenas de séculos que esta palavra foi escrita e ela é tão atual aos nossos dias como foi para a direção principiante da qual foi escrita. O Senhor falou a diversos tempos, a diversas vidas, diversos homens, de várias idades, independentemente da cultura, nação, povos e línguas. O Senhor tem usado a sua palavra para falar de maneira grandiosa a cada coração, a um só objetivo: você precisa se arrepender. Você precisa se dar conta do seu pecado, do seu estado depravado, caído, e que o pecado leva você não somente a um sofrimento humano, mas para também a condenação eterna. Foi para isso que Cristo veio, para nos dar salvação, vida eterna. Talvez a grande maioria das pessoas estão pouco interessadas nisso, mas você nunca vai poder argumentar para o Senhor que nunca teve oportunidade. Senhor, você nunca falou comigo. Ele disse, não, você lembra das inúmeras vezes que eu bati na sua porta e você rejeitou o meu chamado, o meu convite, e que eu não pude entrar simplesmente pelo fato de que você se propôs a não abrir esta porta. E o Senhor tem falado de maneira especial às nossas vidas por meio da sua palavra e da unção do seu Espírito. Isto se refere a mim, isto se refere a você. A grande pergunta que eu tenho para as nossas vidas hoje é: como está o seu relacionamento, sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor Jesus? Nós não muito pouco ouvimos expressões de pessoas que dizem assim: não, pastor, mas eu já carrego Jesus no coração desde quando eu nasci. Sabe, é desde criança que eu acredito, que eu tenho fé em Jesus demais. E eu tenho pelo menos 3 razões para dizer para você que isso não acontece. Eu tenho pelo menos 3 razões para dizer para você que não há como isso proceder na vida de ninguém. Primeiro, que nenhuma criança consegue aceitar, crer e receber Jesus em seu coração. Aceitar a Cristo Jesus é uma ação espontânea, consciente,
de decisão lúcida, clara, porque eu entendo o amor que Deus tem por minha vida, como também entendo o meu estado depravado por causa do pecado. Jesus veio para nos salvar, e o pecado nos arrasta para a condenação. Ele nos separou do Senhor eternamente. Criança nenhuma consegue compreender uma palavra tão tensa, tão extraordinária como essa. Depois, esta decisão ela é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer isso por você. Por isso que o Senhor diz: eu bato na sua porta. Eu bato na sua porta. Você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus, para que Ele entre, para que Ele faça morada, para que Ele tenha intimidade com você. E em terceiro lugar, se alguém já teve essa belíssima oportunidade de entregar sua vida a Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de ter uma vida com Ele e dizer assim: eu creio no Senhor, este alguém vai provar isso por meio da sua transformação de vida, por meio da sua novidade de vida, por meio da nova criatura que essa pessoa vai ser quando Jesus de fato entra na sua vida para fazer morada, para ter intimidade com Ele, porque perdoou seus pecados, porque tem novidade de vida em seus corações. Ninguém aceita Jesus, ninguém crê em Jesus, ninguém tem uma vida com Jesus permanecendo no mesmo pecado, permanecendo na mesma incredulidade, permanecendo na mesma imoralidade, permanecendo na mesma insignificância, indiferença da vontade da palavra do Senhor para as nossas vidas. Ninguém aceita Jesus e permanece sendo o mesmo. Ninguém tem um encontro com Jesus e permanece sendo a mesma pessoa. Quando o Senhor entra na casa de alguém, como em tantas referências você pode ver, Ele sempre saía de lá com uma palavra de bênção e de salvação. Hoje chegou salvação a esta casa. Ou então Ele dizia: os teus pecados te foram perdoados. Ou então Ele dizia: porque esse também é da descendência de Abraão. Ou então Ele dizia: vai e não peques mais. Ou então Ele dizia: estás curado. Ninguém tinha um encontro com Jesus. Ninguém tem um encontro com Jesus e permanece sendo a mesma pessoa. Se esse alguém que um dia teve um encontro com o Senhor e permanece no pecado, vai receber as mesmas atribuições da palavra que foi dirigida à Laodiceia, que constantemente é falada a mim e a você, com o único objetivo de que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua iniquidade, da sua transgressão, se humilhe aos pés de Cristo, receba dele o que ele tem preparado como salvação, vida eterna, prosperidade eterna, e abra a porta da sua vida, do seu coração, para que Jesus entre. Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Eu já fiz isso? Porque se você já fez isso, amado, você nunca mais será o mesmo. Jesus não estaria mais do lado de fora. Jesus não estaria mais batendo na porta da sua vida, do seu coração. Eu já fiz isso. A minha vida demonstra isso. Eu senti o toque especial do Espírito Santo. A pergunta é: eu sou um cristão de fato verdadeiro porque tenho comunhão íntegra com o meu Deus? Ou eu sou apenas um religioso formal, vazio, como tantos por aí há, como tantos por aí existem? Porque essas pessoas, irmãos, não somam no reino de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Religiosos vazios não somam no reino de Deus. Por mais que sejam numerosos, por mais que sejam múltiplos, o Senhor deseja pessoas que, ao abrir a porta do seu coração, possam ter tido um encontro verdadeiro de transformação com Ele. É isso que o Senhor espera de mim, espera de você. E se porventura alguém ainda não abriu a porta para que Jesus entre, ou temporariamente está fechada porque estamos nos deleitando nos prazeres desse mundo, a chamada urgente do Senhor é: se arrependa, se achegue ao Senhor. Você ouviu o que o Espírito Santo falou ao seu coração? Pois ouça e faça que essa palavra transforme o seu coração, transforme a sua vida. Você que está ouvindo essa live, por favor, não entenda e nós estamos felizes pelo fato de você estar assistindo uma programação, não. Eu sempre digo: participe desse culto, ore ao Senhor, faça da sua casa um momento de adoração,
Permita que a palavra do Senhor entre na sua vida. Nenhum valor teria para nós estar aqui fazendo uma programação para que alguém assista e termine esse momento e nada aconteceu com você. Nada. Então você seria mais alguém que a palavra do Senhor não penetrou porque os seus ouvidos estavam tampados, porque o seu coração estava enrijecido e permanecerá sendo inconstante e insensível à palavra do Senhor. Não é isso que o Senhor quer para mim e para você. O exemplo de Laodiceia e as palavras duras que o Senhor trouxe àquele povo é para que isso não se repita comigo e com você. É para que nós não soframos as mesmas consequências, a mesma vergonha, para que nós não sigamos no mesmo proceder. As lições aqui contidas para a igreja do Senhor é para que eu busque ser diferente. É porque eu busque a glória do Senhor e a minha vida esteja apta aos pés do Senhor Jesus. Que eu não seja um religioso vazio, mas que eu seja alguém que tem comunhão, que tem intimidade, que tem relação com o Senhor por meio da sua vontade e da sua palavra. Mas se você ainda não fez isso, tenha esta uma oportunidade de abrir a porta da sua vida, do seu coração, para que Jesus entre, faça morada, transforme o teu ser, perdoe os teus pecados, te traga libertação. Somente Jesus pode fazer isso por você. Somente Jesus pode libertar-nos do nosso pecado. Somente Jesus pode trazer esperança de salvação e de vida eterna. Somente Jesus. Somente Jesus é o único Deus que sai à busca do ser humano, mesmo que este não queira. Alguém que lembra aqui o que aconteceu com Saulo, sabe muito bem que Saulo não tinha propósito nenhum de ir ao encontro de Jesus. Pelo contrário, ele ia a Damasco, era para perseguir, para açoitar os cristãos, para pôr em prisão, porque esta era a sua função, o seu objetivo. Ele tinha autoridade para isso. No meio daquele caminho, o Senhor se manifestou a ele. Ele teve também que ficar cego, para que em seguida ele pudesse enxergar a vontade e a glória do Senhor para a sua vida. Paulo queria ser cristão? Queria ou não queria? Paulo queria servir a Jesus, mas Jesus queria Paulo. Mas Jesus queria a salvação de Paulo, assim como Ele quer a sua, assim como Ele quis a minha, como desejou a sua, a de você que está em casa. O Senhor deseja lhe salvar, o Senhor deseja transformar a sua vida, deseja fazer de você uma nova criatura, por mais que esse não seja o seu propósito. Talvez você diga no seu coração: mas pastor, eu não quero ser crente. Não é isso que eu estou lhe falando. Não é esse o convite. O convite é para que você entregue sua vida a Jesus. Permite que Ele entre na sua casa, no seu coração, e você vai ver que jamais será a mesma pessoa. Você será uma nova criatura. Assim como está em 2 Coríntios capítulo 5, 17. E se, olha a condição, e se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo agora se fez novo. Essa é uma palavra que jamais poderia ser atribuída à igreja de Laodiceia, porque não era este o seu padrão de vida. Mas o Senhor deseja isso para mim e para você. O Senhor deseja antecipadamente, falando aos nossos corações, que nós mudemos o curso da nossa vida, do nosso entendimento, daquilo que nós entendemos ser cristãos, do que o Senhor espera para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Eu queria convidar você que fique em pé, para que nós pudéssemos orar e apresentar as nossas vidas na presença do Senhor. Eu queria que você orasse enfaticamente no que diz respeito a isso. Particularmente, cada um de nós. Você também que está em casa pode fazer isso. Mas eu já fiz essa decisão, eu já tomei essa decisão, eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu já abri a porta do meu coração, da minha vida, da minha casa, para que Jesus pudesse entrar. E se Jesus entrou, o que foi que Ele fez? O que eu posso mostrar de Jesus na minha vida? Sabe, estas perguntas, elas têm resposta. Jesus é a resposta. E eu quero que você se faça essa pergunta: eu já entreguei a minha vida ao Senhor? Como é então esse meu relacionamento com Jesus? Como é então essa minha intimidade com Jesus? Como é que eu enfrento as adversidades da minha vida com Jesus? Como é de fato que eu entendo esse Deus? Conhecer Jesus não é ouvir histórias a seu respeito, da sua vida. Conhecer Jesus é ter um relacionamento íntegro e íntimo com Ele. Isso é conhecer Jesus. É saber que vive e procede segundo a sua vontade. E se você ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, se você é consciente que ainda não fez isso, toma essa decisão hoje em nome de Jesus. Não deixa passar mais uma oportunidade, não. Não protela por mais um dia, mês ou ano,
com esta decisão, não. O Senhor está batendo a porta do seu coração porque Ele deseja ter intimidade contigo. Se você deseja fazer isso, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus. E você pode fazer essa entrega de vida aonde você está. Sabe, o Senhor pode transformar a sua vida aonde você está. Toma essa decisão em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, a Tua palavra vem de encontro aos nossos corações para nos mostrar, meu Deus, a Tua vontade, o Teu querer santo para as nossas vidas. Ó Deus querido, nós reconhecemos, ó Pai, o quão profundamente o Senhor falou à igreja de Laodiceia, o quão profundamente o Senhor fala a nós também. Ó Deus, faze-nos, ó Pai, que sejamos conscientes, sejamos humildes na Tua presença, Pai. Não sejamos mornos, não sejamos indiferentes à Tua palavra, como foi aquela igreja por tanto tempo da sua existência. E a mesma forma como o Senhor, meu Deus, desafia aquele povo a serem fiéis a Ti, nós também recebemos esse mesmo desafio. O que o Senhor espera de nós como igreja, Pai, é que nós sejamos pessoas capazes de atender ao Teu chamado, de ouvir a Tua voz, de obedecer a Tua palavra. E nós queremos pedir que o Teu poder santo se estenda sobre a vida do Teu povo, aonde quer que eles estejam. Os amados que estão aqui, os amados que estão em casa, faça, meu Deus, com que esse momento de angústia, de aflição, seja um momento, meu Deus, propício para entendermos a noção do compromisso que devemos ter com o Senhor. Que caia por terra, meu Deus, toda ignorância, toda prepotência, todo orgulho, toda inimizade, que caia por terra, meu Deus, a dureza de coração, a insensibilidade de pessoas que têm corações movidos a outros propósitos que não são os teus, que batem em retirada toda a ação do demônio que tem aprisionado vidas, que tem mantido pessoas escravas, meu Deus, do pecado, da ignorância. E assim como o Senhor, meu Deus, bateu à porta do coração de milhares de pessoas e transformou suas vidas, que o Senhor faça isso hoje em lares, em famílias, em vidas, dos que estão aqui, dos que estão em suas casas. O Senhor faça uma obra de transformação, que essa seja uma noite de avivamento espiritual para as nossas vidas, Pai, e nós possamos sentir a Tua presença santa, gloriosa, e que nós saiamos daqui diferentes de como entramos, saiamos daqui regenerados, transformados, com o peso da Tua glória, do Teu poder em nossas vidas. Nós queremos interceder por cada um daqueles que têm ouvidos, que ouviram a Tua palavra e que certamente o Senhor, meu Deus, fará morada nas suas vidas, nos seus corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Manifesta o Teu poder e a Tua bênção para com cada vida, onde elas estejam. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amados? Podemos assentar. Se alguém nessa noite quiser fazer isso, tomar essa decisão, toma essa decisão em nome de Jesus. Toma essa decisão em nome do Senhor. Não deixa passar mais um dia, não. Reconhece o que o Senhor te oferece, reconhece os planos divinos de Jesus para a sua vida. Toma essa decisão hoje em nome de Jesus, porque Ele deseja te salvar, Ele deseja libertar, Ele deseja trazer esperança de salvação a você que está em casa também. Mas não sou eu quem faço isso, é o Espírito Santo de Deus, é quem convence, é quem toca em almas, é quem toca em vidas, é quem toca em corações. E se você abrir a porta da sua vida para que Jesus entre e faça morada, você vai ver quão maravilhoso é uma experiência como essa. Queridos, eu queria em nome de Jesus agradecer a presença dos amados que aqui estão. Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida. Agradecer a sua atenção, você que nos acompanhou durante todo esse culto. Se você puder, compartilhe a live desse culto para que outras pessoas possam